Toda conceituação cognitiva, ela começa com a apresentação de quem é o seu cliente, e isso envolve os dados sociodemográficos que você coletou sobre ele. Faz muita diferença para que a gente entenda quem é o caso que você está tocando, saber como o mundo atual no qual ele vive pode ser interpretado de uma forma única por aquela pessoa. Então, idade, sexo, escolaridade, estado civil, mesmo renda, algumas vezes opção sexual, algumas vezes cor da pele, elas têm um impacto muito grande no problema que vai ser trazido para você tocar. Isso não é sempre assim, porque eu posso, por exemplo, ser uma mulher homossexual e eu vim trabalhar uma questão de emprego que não passa pela minha sexualidade, porque esse aspecto está super bem resolvido. Mas, em alguns outros momentos, dependendo do que eu traga para a sessão, dependendo do qual seja a minha meta terapêutica, de por que eu busquei o acompanhamento, essa informação pode ser pertinente. Então, independente de qual é o caso, já que você ainda está montando qual ele seja, você vai coletar dados sociodemográficos que você vai apresentar sempre como primeira informação da sua conceituação cognitiva, e todas as vezes que você for falar daquele caso, seja em supervisão, seja em uma publicação, seja em qualquer coisa relacionada com aquele caso, um evento que você vai fazer uma apresentação, tanto faz. É sempre assim que a gente começa. Por exemplo, esses são os dados sociodemográficos de um cliente. O nome é fictício, tá? A história não. O nome fictício é Júlio César, ele é um cliente do sexo masculino, 32 anos quando buscou atendimento psicoterápico, tinha ensino médio completo, estava casado há 8 anos e a mulher dele se chamava Aline. Aprende de agora também. As pessoas têm nomes e você sempre vai ter que saber quais eles são. Isso ajuda a pessoalizar o caso, isso ajuda a desenvolver um aspecto de empatia que é importante, ajuda a pessoa a acreditar que você entende do que ela está falando. Porque se nessa primeira vez eu perguntei quem era a esposa, na próxima vez a minha pergunta pode ser o que a Aline disse para você sobre isso. E aí ele vai se sentir mais próximo na relação que está sendo construída ali. Isso vale para a esposa, para filhos ou para qualquer outra pessoa que seja relevante no caso. No caso que eu estou relatando, o Júlio César procurou atendimento psicológico com uma queixa de dores crônicas ocasionadas por um acidente de trabalho enquanto ele trabalhava como pedreiro. Esse acidente aconteceu há 11 anos atrás e ele acredita ter também um possível diagnóstico de depressão. Ele esclarece que buscou acompanhamento por indicação do médico. Foi o médico que pediu que ele viesse buscar acompanhamento psicoterápico, acreditando que ele tem um quadro de depressão que pode agravar os sintomas de dor que ele já sente por causa da lesão física que ele teve com o acidente de trabalho. Está na justiça para receber aposentadoria por invalidez. Ele recebia um benefício, mas esse benefício foi cortado há 6 meses atrás, então ele não tem no momento nenhuma renda própria para sustento dele ou da esposa. Trabalhou antes como DJ e como pedreiro. Indica que praticava esportes com bastante frequência, ele jogava futebol pelo menos 3 vezes por semana, não toma bebidas alcoólicas, mas ia ao bar com amigos semanalmente, toda sexta ou todo sábado. Pelo menos uma vez por semana, ele relata que ele ia até o bar com esse grupo de amigos que ele tinha, mas que não o faz desde o acidente. Então, mais uma vez, ele remete que por ocasião do acidente, ele perde a capacidade de trabalho e ele perde um pouco do suporte social, porque ele deixa de praticar tanto futebol quanto ir ao bar com os amigos, que era algo que ele fazia com bastante frequência. Atualmente mora na casa da mãe com sua esposa. A mãe de Júlio, que é a dona Maria Alzira, sofre com dores crônicas por fibromialgia, mas é ela que cuida da casa e da comida, faz almoço e janta para os 3 moradores da casa, ela, o filho e a nora. E ela recebe uma aposentadoria de um salário mínimo que é utilizado no sustento deles. A nora, que no caso é a Aline, ela trabalha como professora numa escola primária e também recebe um salário e meio que contribui com o sustento dessa família. Então, só pelos dados de conceituação cognitiva iniciais, que são os dados sociodemográficos do caso do Júlio, eu tenho algumas informações que começam
a preparar o meu olhar, preparar o meu ouvido para que perguntas vão ser feitas para alguns aspectos que são relevantes. No primeiro momento, ele vem falando de um acidente que ele sofreu há 11 anos e que teria impossibilitado que ele fizesse qualquer coisa. Então ele para de trabalhar, ele para de jogar futebol, ele para de ir ao bar com os amigos, mas ele me relata também que ele é uma pessoa casada e que o casamento aconteceu há 8 anos. Então ele é posterior ao acidente e eu não sei se ele percebeu que foi alguma coisa que ele fez depois desse acidente, mas eu já começo a me preparar para verificar a relação entre esses fatos. Eu sei que é uma pessoa de baixa renda, porque a renda para as 3 pessoas que moram na casa está somando 2 salários mínimos e meio. Mas é uma pessoa que tem com quem contar. Então, se ele precisar de ajuda para alguma coisa, existe uma mãe e existe uma esposa que podem auxiliá-lo. Num primeiro momento, eu vou contar que elas podem me auxiliar também no processo de terapia. Obviamente, eu vou ter que investigar a relação que eles têm, eu vou ter que perceber se é uma boa relação ou não e se ter essas pessoas é um complicador ou um facilitador. Mas eu já tenho a informação de que ele não está completamente sozinho. Se ele fosse uma pessoa que vive sozinho, que não se casou, que vive com pais ou com tios ou com amigos, a situação em si seria diferente. Se ele tivesse um emprego, a situação seria diferente. Eu não dei peso nesse caso para o fato de ser uma pessoa branca. Mas esse pode ser um dado que pode ser relevante também, porque se além de ter sofrido um acidente físico com limitações, ele me relata também que ele é negro, que ele é alcoolista ou qualquer outra coisa, que já tem algum estigma em relação à relação social estabelecida, isso também vai ter que ser levado em consideração na hora que eu vou estabelecer quais são as metas para esse caso e quais são as intervenções possíveis que eu vou ter. Ele me relata que tem ensino médio completo, então alguns aspectos de leitura, algumas coisas para pensarmos juntos, eu posso contar que ele tem escolarização suficiente para conseguir me acompanhar. Além disso, ele me relata que trabalhava como DJ e pedreiro. Então ele me dá uma primeira dica que talvez música seja um aspecto relevante para a vida dele e que eu posso pesquisar isso melhor nos próximos encontros. Parece muito rápido um único encontro para pegar tanta coisa, mas ele me relatou fatos do cotidiano atual dele e a relação que isso tem com o acidente que ele sofreu. Eu não contei para vocês ainda sobre o acidente, porque os fatos que ele me traz complementares, sociodemográficos, que vão me explicar onde ele mora e tudo mais, são mais pertinentes para mim do que o acidente em si que ele sofreu. O que ele relatou em relação ao acidente? Ele trabalhava como pedreiro, foi auxiliar a bater uma laje no 2º andar de uma casa que estava sendo construída e ele cai dessa casa e machuca a coluna. Quando ele machuca a coluna, ele não consegue mais trabalhar da mesma forma que trabalhava, porque ele passa a ter dores crônicas que não passam por hipótese alguma. Tentou-se uma cirurgia, mas a cirurgia não conseguiu reverter a lesão que ele sofreu na coluna. Então ele continua incapacitado para o trabalho como pedreiro. Isso foi o que ele relatou. E isso já faz 11 anos. Ele não faz acompanhamento médico frequente, só busca o médico quando ele está sentindo muita dor. Outra informação que já se torna clara para a gente, quando a pessoa relata que tem um quadro de dor crônica, como é o caso desse cliente, o Júlio. Se ele tem um caso de dor crônica, existe uma chance muito grande que ele faça uso de medicamento. O indicado é que você sempre cheque qual é o medicamento que a pessoa utilizou ou que a pessoa utiliza. Se você for pensar na sua conceituação cognitiva, o uso de medicação ele pode interferir tanto em aspectos de cotidiano, quanto na forma como os sintomas se manifestam. Então a gente sempre checa o uso de medicação. E não é simplesmente perguntando o que você usa, é o que você usa, quanto você usa, como você usa, quando você usa. Ele relatou que ele faz uso de Tramal, 50 mg, uma vez ao dia, todos os dias ao longo desses últimos 11 anos, desde o acidente, e que ainda assim a dor às vezes se torna muito intensa e ele precisa ir até o hospital para tomar morfina intravenosa quando essa dor se manifesta. Qual é a minha obrigação como terapeuta?
Assim que ele me conta isso, se eu não conheço o funcionamento desse remédio, eu vou checar na bula do remédio com algum profissional de minha confiança, ou se não houver uma outra alternativa na internet, mas em sites confiáveis que te tragam informações sobre o medicamento, sobre qual é o princípio ativo, qual é a utilização que é feita e quais são os efeitos colaterais que podem aparecer. Tramal é um medicamento que é muito usado para dor, tanto dor aguda quanto dor crônica, mas ele é um remédio que tem chance de contribuir para processos de dependência química. Então, se essa pessoa me fala que ele está fazendo tratamento para dor com tramal, mas que ele também é um adito a substâncias químicas, como álcool, como algum tipo de narcótico, eu sei que diretamente vai ter interferência de um no outro. O princípio ativo do tramal é o tramadol, que é um remédio muito forte que é usado. Acima dele você tem a morfina, que ele também faz uso quando as crises ficam mais sérias. Então dá para ter uma ideia do nível de dor que os médicos acreditam que ele tem pelo tipo de prescrição que foi feita a ele. Como é um caso de uso crônico, a relação que ele tem com o medicamento muito provavelmente já passa por uma dependência emocional e talvez por uma dependência química. E a gente tem que considerar isso na hora que vai conduzir esse caso. Então, a gente começa olhando os dados sociodemográficos. A pessoa te procurou por algum motivo. Esse motivo está relacionado com os problemas ou os sintomas que ela está enfrentando no momento. Especialmente nos primeiros encontros, nas primeiras sessões, é muito importante que a pessoa possa falar sobre o que está acontecendo. Isso tem um primeiro efeito catártico, que é um efeito de desafogar aquela pessoa. Ela vai se sentir melhor conseguindo compartilhar isso com o outro. É assim que acontece para a maior parte dos casos. É muito raro encontrar um cliente que não chegue com muita necessidade de desabafar, de falar do que está acontecendo com ele. Então a gente sempre parte desse pressuposto que você começa recebendo bastante informação sobre quais são os problemas, quais são os sintomas, mas se ele não te trouxer isso de maneira voluntária, você vai perguntar. E ele me disse que sente uma dor muito forte no caso desse Júlio, mas eu tenho que entender que dor é essa. Onde que ela começa? Qual é o nível de intensidade? E eu não tenho a mesma dor que ele para poder fazer uma comparação. Nesse momento, o uso de uma escala de dor ou o uso de alguma medida que seja mais objetiva pode colaborar comigo. Quais são os problemas que ele relatou que estavam levando a buscar a terapia? Primeiro, ele não foi por conta própria. Ele estava indo porque o médico fez um encaminhamento acreditando que ele tinha um quadro de depressão que poderia agravar o quadro de dor crônica que ele já manifestava. Se esse é o caso, eu tenho que entender quais são os sintomas de depressão que esse médico acredita que ele possui. No relato inicial desse cliente, ele não me falou desta depressão. Quer dizer, ele indicou que ela existia, mas não me deu sintomas característicos de depressão. Então a gente começa a inferir e a procurar. Quais são os problemas ou sintomas que ele me diz ter? A dor muito forte que acomete as costas inteiras e espalha para o corpo inteiro. Você pergunta que tipo de dor ou como isso acontece. Nesse caso, ele me relata que começa como se fosse um choque na coluna, que se torna muito forte e que irradia para o corpo inteiro, se transformando numa dor que lembra uma queimadura. São palavras dele sobre o que é essa dor. Utilizando uma escala subjetiva de dor, 0 a 10, e quando isso acontece, você constrói junto com ele momentos do dia ou momentos da semana ou atividades que ele está fazendo que aumentam ou diminuem o nível de dor. A primeira tentativa de fazer isso com esse cliente não deu muito certo, porque a gente tentou construir qual era a rotina que ele tinha e a rotina semanal que ele apresentou era uma rotina muito pobre e que ele atribui essa pobreza do que ele faz ao nível de dor que ele sente. Então o relato dele é que tanto faz durante final de semana ou dia de semana, dia útil, ele acorda por volta das 9 horas da manhã, ele acorda, toma café que já está colocado na mesa, porque a mãe dele deixa a mesa pronta para o café, a esposa já saiu para trabalhar, normalmente quando ele acorda, ele toma café, vai para a sala, se senta ou se deita para assistir televisão ou para ver alguma coisa no computador. Eu perguntei o que ele via no computador e ele me fala que basicamente sites de música, coisas relacionadas com música. Ele só para essa atividade para almoçar por volta de 11h30 da manhã ou meio-dia
É a mãe que faz o almoço, é a mãe que coloca o almoço na mesa, ele almoça na mesa junto com a mãe e com a esposa, que almoça em casa todos os dias. Depois do almoço, a esposa sai para trabalhar, a mãe arruma a cozinha e vai cuidar das coisas da casa e ele dorme um pouco. Quando ele acorda novamente, por volta das 3h30 da tarde, ele volta a assistir televisão e fica assistindo televisão até o horário do jantar. Ele me relatou que assistia filmes ou assistia qualquer coisa que estivesse passando nos canais abertos. Eles não tinham TV a cabo em casa, que o canal que ele mais assistia era a Rede Globo. Ele janta por volta das 7 da noite, foi a mãe que fez a janta, coloca novamente na mesa e os três jantam juntos. Depois, ele e a esposa assistem televisão, a mãe assiste televisão ou vai para alguma coisa do interesse dela. Ele relata que ela saía às vezes para grupos de oração e coisas desse gênero. E depois, por volta das 9h30, 10 da noite, eles vão para a cama dormir e aí ele dorme até o outro dia às 9 da manhã. Ou seja, uma rotina muito pobre que ficou difícil de fazer uma associação com qual momento ele sente mais dor, porque o relato dele passava por coisas do gênero: eu sinto dor quando eu tento espanar algum móvel, mas na descrição da rotina dele não tinha essa hora em que ele tentava fazer alguma atividade doméstica. Então não conseguimos fazer desse jeito e foi necessário adaptar o jeito de coletar informações para pegar algum tipo de informação útil. Em um determinado momento, se não me engano, ainda no primeiro encontro, ele disse que as únicas tarefas que ele conseguia fazer, que ele fazia para contribuir com a família, eram dirigir até a cidade, levar a mãe ou a esposa em algum lugar que elas precisassem ir, ou ir até algum lugar no centro ou algum mercado próximo, comprar algo que fosse necessário para casa, desde que essa coisa não fosse pesada, porque ele não conseguia carregar peso. Dessa descrição toda de o que acontecia com ele, ele relata que se sentia completamente inútil, que ele sentia que era um fardo para a esposa e para a mãe e que em vários momentos ele achava que teria sido melhor para ela se ele tivesse morrido no acidente e não tivesse sobrevivido desse jeito. Então aí você consegue identificar um sintoma da depressão. Quando ele relata essas duas atividades, que eram as únicas que ele fazia, que era comprar alguma coisa que não fosse pesada ou dirigir até algum lugar, eu tenho informações muito úteis que vêm daí. A primeira informação é que ele consegue dirigir. Para quem tem problema na coluna, é muito comum não conseguir ficar sentado por muito tempo e dirigir exige isso da pessoa. Eu fiz perguntas a respeito e ele relatou que conseguia dirigir bem, sem sentir muita dor, em viagens de até 2 horas de duração. Então essa é uma informação que também poderia ser usada posteriormente. Além disso, eu me aproximo de um primeiro sintoma que poderia ser relacionada com essa possível depressão que o médico viu nessa pessoa, que é esse sentimento de que ele fica muito mal porque ele se percebe como um inútil. No mesmo comportamento, eu me aproximo de pensamentos e crenças que ele tem a respeito da situação dele. Então ele se percebe como inútil, ele tem uma crença de que ele é um peso na vida da mãe e da esposa, que talvez fosse melhor que ele tivesse morrido no acidente e não tivesse continuado vivo com as limitações que ele ficou. Esse tipo de pensamento provavelmente aparece quando ele se confronta com alguma atividade que ele tem que fazer. Isso pode estar relacionado com uma crença disfuncional de que ele é incapaz. Vai ser necessário investigar isso muito melhor, mas é um primeiro norteador que eu tenho desde uma conversa inicial que vai me ajudar a entender o caso que vai ser conduzido por mim. Da mesma maneira, como eu já tinha pontuado, essa conversa inicial me deu alguns aspectos de suporte social. Então ele perdeu contato com amigos, mas ele continua tendo uma esposa e ele continua tendo uma mãe. Eu não consegui, neste primeiro momento, abordar os tratamentos com outros profissionais, além do médico que fez o encaminhamento. Mas nas sessões seguintes, já que eu não consegui essa informação no primeiro momento, eu incluo na agenda de sessão perguntas sobre se ele fez fisioterapia, por quanto tempo, que tipo de atividade, que outros profissionais ele procurou, mesmo outros psicoterapeutas que ele tenha buscado, outras formas que ele teve de ter ajuda no caso dele. Outro ponto importante, que a gente começa no primeiro momento e não para até o final dos atendimentos. Esse cliente apresenta algum ponto forte?
algum aspecto que eu perceba como positivo, que pode ser usado na condução desse caso, então eu já indiquei a vocês. Primeiro, ele tem algumas pessoas com quem contar, isso é positivo. Segundo, ele tem um nível de escolarização legal, ele fez até o 2º grau, o que também é uma coisa positiva. Eu não entendi no primeiro momento se ele fez o 2º grau antes ou depois do acidente, mas isso é algo que pode ser aprofundado nos próximos encontros, então eu vou tratar como uma coisa positiva, ele tem um nível de escolarização legal. Além disso, é uma pessoa que, conversando, ele respondeu bem ao que foi perguntado para ele. Ele conseguiu se colocar, ele tinha uma capacidade de síntese, ele respondia, ele falava do que a gente queria conversar. Então, isso também é um ponto positivo. Ele se coloca bem, isso pode ser usado ao longo do processo de psicoterapia. Então, eu começo a conceituação do meu cliente no primeiro encontro com esse cliente. Nesse caso específico que eu estou relatando para vocês, eu consegui muitas informações sobre o presente dessa pessoa desde o nosso primeiro encontro. Essas informações vão ter que ser aprofundadas e melhoradas e melhor desenvolvidas nos próximos, mas eu já tenho bastante coisa para eu começar a trabalhar. Em relação ao passado dele, ao histórico dos sintomas, ao histórico familiar, ao histórico social, não tenho ainda, então eu vou ter que investir nisso. Ou seja, o que eu não peguei nesse meu primeiro encontro já aparece como possível tópico de agenda para os próximos encontros para eu conseguir fechar minha conceituação cognitiva. O que não veio de maneira espontânea pode se tornar tópico de agenda e ser abordado diretivamente pelo terapeuta. Então, por exemplo, no caso do Júlio César, nesse primeiro momento ele me falou de maneira geral sobre o acidente, de maneira geral sobre a esposa, de maneira geral sobre a mãe. Tava ótimo para um primeiro encontro, mas nos próximos encontros eu tenho que ver se desta relação tem algum aspecto que é importante para o caso que vai ser conduzido por mim. Inicialmente eu vou atrás de um caso de depressão, porque foi com a queixa que ele chegou, e um caso de uma pessoa que tem uma limitação física, mas que pode estar usando dessa limitação ou deixando que essa limitação pare a vida dele muito além do necessário. Então são as primeiras hipóteses que surgem desse caso e que vão ter que ser melhor aprofundadas nos próximos momentos. Eu não tive informações sobre se a dor dele se manifestava de maneira especial em algum momento ou diante de alguma pessoa. Eu não tive informações sobre quando que essa possível depressão se manifestava de uma maneira mais forte. Ou seja, as questões situacionais que o Beck pede que a gente olhe, que ele passe, que sejam passadas pelo diagrama conceitual, essas eu ainda não tive, mas eu posso desenvolver nos próximos encontros e elas serão indispensáveis para a conceituação cognitiva desse cliente. Da mesma maneira, quando ele me relata os sintomas que ele tem, são sintomas relacionados à dor e eu vou buscar sintomas relacionados à possível depressão que o médico localizou nessa pessoa. Como é que eu vou fazer isso? Fazendo a comparação do que ele me traz como fala com os manuais de psiquiatria, no caso o DSM-5 ou a CID-10. Como não se inventa a roda a cada caso, tudo que ele me falar relacionado com essas duas possíveis patologias que ele veio até aqui tratar serão buscadas na literatura relevâncias, correspondências, sintomas e formas de tratamento que possam me ajudar a entender melhor e a conduzir esse caso. Da mesma maneira, esse cliente me trouxe pouca informação sobre o histórico dos sintomas. Ele não me falou que ele era uma pessoa que já tinha fragilidades físicas, outras doenças ou o que quer que seja. Então isso vai ter que ser melhor investigado, porque o histórico dos sintomas ajuda também a entender várias formas como as pessoas se constroem nas relações. Então, por exemplo, uma pessoa que foi muito fragilizada fisicamente na infância, ela pode ter passado por um processo de superproteção familiar e isso interfere na construção de crenças de que ela não dá conta ou de que alguém vai fazer para ela. Se é uma pessoa que não tem esse histórico, era uma pessoa saudável, não faz tanto sentido que as crenças sejam relacionadas com isso, mas vai ter que ser melhor entendido. O histórico familiar também, ele mora com a mãe e com a esposa, não houve menção a um pai, não houve menção a nada relacionado com outras pessoas, que eu vou ter que entender porque isso pode ter um impacto interessante no caso e na vida dessa pessoa. E o histórico social também, ele falou de amigos que foram perdidos, mas ele não falou de um novo contexto social. O relato dele é que ele basicamente só saía de casa quando havia um motivo para a esposa ou para a mãe. Então ele não teria um motivo próprio
A informação que fica faltando para complementar a conceituação cognitiva e poder ter uma visão mais geral sobre esse caso são as metas. Quais são as metas do cliente? Ele chega querendo tratar a depressão dele. Ele tem esperança que o processo de psicoterapia auxilie no processo de dor. Isso é uma coisa que tem que ser verificada. Se a dor tiver fundo psicossomático, pode ser que de fato a psicoterapia tenha algum impacto. Se a dor tiver um fundo completamente biológico, a gente não vai ter como fazer a lesão na coluna dele desaparecer. Mas dentro do processo de psicoterapia cognitivo-comportamental, ele pode conseguir ressignificar qual é o lugar daquela dor na vida dessa pessoa. E aí ele pode conseguir alcançar vários objetivos que se tornem menos limitadores para ele. A dor se torna uma vivência menos limitadora, apesar do nível concreto de dor permanecer o mesmo. Isso é ressignificação. Outra coisa que vai ter que ser feita é que, junto com as metas do cliente, que às vezes são realistas e às vezes não, tem a percepção do terapeuta. Então, desde um primeiro momento, esse é um caso que você começa a construir quais são suas hipóteses e quais são os aspectos que você acha que serão necessários trabalhar. Com este cliente, pelo relato que ele traz, pelo histórico que ele traz, haviam pontos nebulosos, todo cliente vai ter isso, ninguém chega e se resolve em uma sessão, isso não é mágica, é um processo de psicoterapia, mas pareceu muito claro que ele ia ter que trabalhar as crenças de desvalor que ele estava construindo, essa crença de inutilidade gerada pela dor ou por qualquer outra coisa que tenha culminado no surgimento dessa crença, e habilidades sociais, porque o ciclo de relacionamentos sociais dele estava muito restrito, as únicas pessoas a quem ele fazia menção eram a mãe e a esposa, então isso parecia uma meta que deveria ser trabalhada. Essa hipótese inicial é sumarizada no diagrama de conceituação cognitiva e é ela que passa a ser testada a partir desse momento e complementada nos encontros posteriores.